agora de Flamengo e Davi Luiz. Não tem contratação confirmada, não tem previsão de chegada, mas hoje é o último dia para inscrever jogadores na Liga dos Campeões. Ou seja, como o Davi Luiz não foi contratado por nenhum clube que dispute a competição, ele está fora, mesmo que chegue depois em algum clube europeu. E aí fica a expectativa. Até às 7 da noite, né? Horário brasileiro. A produção podia ter caprichado um pouco na foto, hein? Mas olha aqui. Caminhado o Davi Luiz nessa foto aí, hein? A cara dele, pra dizer, Não, ele tá parecendo o Cuca, pô. Tá parecendo o Cuca. Olha lá, não parece o Cuca, mas a cara dele é essa. Tá parecendo o Cuca, mas Você quer colocar a foto da Dani com o cabelo do Davi Luiz? Não tem como. Olha, matéria, fã de esporte, você que tá em casa acompanhando a gente, faz uma oração por mim e vai lá no site da ESPN. São 2 pedidos distintos, tá? Pra você ler a matéria completa falando sobre a ansiedade rubro-negra, né? Porque o Flamengo também só tem até 48 horas antes do jogo de ida da SEMI pra inscrever jogadores na Libertadores. É 22 de setembro, né? Ou seja, até o dia 20, Facincani. A gente já teve aqui o debate de andamento de carreira, eu não vou por esse lado porque eu já sei a opinião de vocês. O que eu quero saber é o seguinte, o Flamengo, acho que todo mundo concorda, tem um zagueiro confiável, que é o que passa mais tempo no departamento médico do que em campo, chamado Rodrigo Caio. Tendo em vista isso, a diretoria rubro-negra deve esperar até quando? Ou já teria que estar no mercado, se é que não está, eu não tenho informação de bastidor, olhando outras opções de zaga? Dani, vai depender do que, por exemplo, tem sido conversado com o staff do Davi Luiz. O que eu sei é que a proposta foi colocada, é uma proposta boa. O Davi espera ainda uma valorização naquilo que na Europa ele conseguiria receber. Tá no aguardo dessas últimas possibilidades para tomar uma decisão de carreira dele. E tá mais do que correto. Ele nunca descartou o Flamengo. Ele falou, olha, tô esperando ainda a minha permanência no futebol europeu, porque tenho toda a minha base por lá, minha base familiar, investimentos, enfim, questões pessoais que são amplamente conhecidas e que é óbvio que ele vai sempre tomar um partido pela Europa e tá mais do que certo, que a vida dele foi feita lá. E aí depois, caso isso não se concretize, a gente pode analisar essa proposta com um pouco mais de carinho. E o Flamengo falou, não vou fazer leilão por ti. Tá aqui o valor, o contrato é esse, os valores são esses, se você quiser aceitar, maravilha, se não quiser aceitar, não vai mudar nada a vida de ninguém. E tá muito bem colocado. Então o Davi tá no aguardo ainda de última possibilidade de Europa. Caso isso não se concretize, ele pode fechar com o Flamengo. Então tá mais do que na dele. Lógico que se o Flamengo tiver uma sinalização positiva do tipo, olha, talvez esteja inclinado a aceitar a proposta, de fato mesmo vejo que a Europa não tá me pintando com alguma coisa muito positiva, vamos sentar e rever um pouquinho mais esse contrato, será que você não consegue dar um chorinho mais aqui, um chorinho mais assado? Se o Flamengo tiver com essa informação de que há muito mais hoje encaminhamento de fechar com o Davi, não precisa ir ao mercado. Mas eu sou sempre favorável de que uma equipe não pode ficar focada num atleta. Ela sempre tem de ter o plano B e C muito bem alinhados para não sofrer nenhum tipo de surpresa. E se for no caso, como me parece, uma necessidade urgente de contratar um zagueiro que chegue para vestir a camisa e jogar, o Flamengo talvez poderia estar um pouco mais calçado com outras alternativas. Acredito eu, conhecendo como o Flamengo trabalha, que ele tem uma alternativa na manga que a gente não sabe. E que o Davi... Então pra você o Davi Luiz não vem. Não falei isso, Falei que o Flamengo... foi o que eu entendi da última deve parte estar calçado com... Pascoal, o que eu falei é que o Flamengo deve estar calçado com um plano B caso o Davi não chegue. É apenas isso. Mas no feeling que eu tenho, eu acredito que esse desfecho será positivo. Para mim, o Davi vai jogar no Flamengo. Deixa eu fazer só uma correção aqui, porque Pedro Ivo me avisa no WhatsApp, aqui no nosso chat, que não são 48 horas mais, são 72 horas, então, ou seja, um dia a menos para inscrever qualquer jogador na Libertadores, né, Pedro? Até 19, então, de setembro, que o Flamengo tem, já que o jogo é no dia 22. Ô, Pedro, você tá nessa linha do Facincani aí, quão essencial é para os caminhos de títulos do Flamengo ter um novo zagueiro? Nossa! O Flamengo vai brigar por todos os títulos que disputa com esse elenco que tem. O Flamengo vai ter um time brilhante se tiver um reforço do tamanho do Davi Luiz. Mas eu acho que tem uma coisa aqui, Dani, até aproveitando para dar uma informação,
Nessa negociação, se é que a gente pode chamar de negociação, é muito mais uma paquera, um flerte, sabe? Tem muito mais da vontade do Flamengo do que exatamente um papel na mesa. O Flamengo quer bastante. O Flamengo sinaliza, o Flamengo avisa aos agentes, o Flamengo se coloca à disposição caso não aconteça nada na Europa, mas isso é muito diferente de ter uma negociação em curso em estágio avançado. E isso ainda não existe. O Flamengo tenta sinalizar a todo momento que ele está aqui. E sobre a situação que o Facinca levanta de plano B, plano C, eu acho que o Flamengo tem. Só que, obviamente, quando a gente fala de Davi Luiz, o holofote vai todo para o Davi. O debate no programa é do Davi. A expectativa gerada na torcida é pelo Davi. Mas o Flamengo monitora. O Flamengo monitora a gente que está sem clube na Europa. O Flamengo monitora a gente como o Maicon, que de fato monitorou e conversou, não avançou. O Maicon aí em São Paulo. O Flamengo está monitorando. A minha dúvida é muito mais se o Flamengo vai fazer algum tipo de loucura, e eu acho que não vai, para fechar essa temporada, porque tem até o dia 19. Opa! Ó, o telefone! Olha, o Pedro Ivo teve um problema ali, tocou o telefone dele, ele saiu do ar, mas eu quero falar, o Pascoal gostou da minha pergunta da necessidade... Quem foi o cara que me ligou, hein? Não necessariamente, Pascoal, o Davi Luiz, mas um zagueiro. Qual que é a importância dessa contratação para esse caminho do Flamengo, tendo em vista a falta de estabilidade, né, do Rodrigo Caio por conta dos problemas físicos? O Rodrigo Caio é bom jogador, hein? Muito. Rapaz, Rodrigo Caio é bom jogador. Eu gosto, mas precisa jogar, né? Precisa jogar. Eu gosto quando joga, né? Agora, não jogando, o Flamengo fica dependendo de outras situações. Agora, se contratar o Davi Luiz... Pergunta pra mim, eu sou torcedor do Flamengo. Pergunta se contratou o Davi Luiz. Pergunta aí. Contratou o Davi Luiz? Ah, só o sorriso, né? Ó. Ainda tem que abrir mais esse sorriso, eu acho. Ah, mais? Não dá, não sei se ver. Rapaz. Tem uma pergunta. Com o Davi Luiz, se jogarem os dois juntos ainda, aí o cara vai deitar e rolar no chão. Com o Davi Luiz. Você tá. Nossa! O Davi Luiz é um baita jogador. Pro mercado brasileiro, é um baita jogador. Né? O Davi tem mercado europeu. Aí não sei por que não tá jogando no futebol da Europa. Ah, não deu para jogar na Champions? Ele joga na Euroleague. Ele joga, ele tem bola. Mas será que ele tá tão cheio de proposta assim e tá escolhendo? Ou será que ele não tem proposta nesse momento de algum clube europeu? Eu acho que não tem aquela que satisfaça ele, né? Que ele gostaria de ter. Pode não ter essa possibilidade, né? Uma saída do jeito que ele gostaria, com os padrões que ele gostaria. A única coisa que eu sou... Diga, meu senhor. Só uma pergunta, você falava do Davi Luiz e teve a história do Maicon, né? Seria muita loucura pensar num outro nome que tá solto no mercado que eu gosto bastante, não sei se você gosta, que é o Gemerson? O Gemerson já teve para ir pro Atlético, não foi, já teve para ir para outro lugar, não foi. O Gemerson não foi o que... falar por mim. O Gemerson não foi o que eu esperava dele no Corinthians. O Gemerson que saiu do Atlético para jogar na França não foi o Gemerson que voltou. O jogador que era rápido, com pegada, com chegada e tal, não teve essa mesma pegada, essa chegada, essa velocidade no Corinthians. Mas ele é bom jogador, ele é ótimo profissional. Todas as referências que eu tenho dele do Corinthians, de pessoas que a gente conversa no Corinthians, ele é ótimo profissional, cara sensacional, sujeito maravilhoso, mas eu não gostei da passagem dele pelo Corinthians. Eu acho que essa passagem dele pelo Corinthians não o credencia a jogar no Flamengo. Assim como o Maicon, ex-São Paulo, que também está livre do mercado. Confesso para você que eu acho que o Flamengo tem um estágio superior ao do Maicon. O Maicon não está no estágio do Flamengo. Né? Assim como o Bruno Viana também não está no estágio do Flamengo. Então a gente pode enumerar essas situações e analisar isso aí. Agora, se vê o Davi Luiz. Rapaz. Deixa eu aproveitar esse sorriso aí do Pascoal, que a gente tem que fazer mais um intervalo. Eu fiquei devendo aqui ouvir o